Olá, olá, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma aventura do audiobook Além da Imaginação de Ada Macedo. Me acompanhe em mais uma aventura literária com a coleção A Casa da Árvore Mágica, livro 14, O Dia do Rei Dragão, da autora Mary Poppy Osborne, ilustração de Sal Murdoch, tradução de Luciano Machado. Editora Farol Literário. Tenham todos uma ótima experiência além da imaginação. Sinopse: quem queimaria livros? João e Aninha descobrem quando a Casa da Árvore Mágica os leva de volta à China Antiga. Lá, um poderoso imperador chamado Rei Dragão ordenou que todos os livros fossem queimados. João e Aninha serão capazes de salvar pelo menos um livro? Ou serão capturados pelos soldados do imperador? Sabia que tem um livro da Casa da Árvore para todas as crianças? Caros leitores, há muito tempo eu queria levar João e Aninha para a China, mas não conseguia resolver que período da história eles iriam visitar. Certo dia, porém, quando eu estava lendo na biblioteca da minha cidade, deparei com uma informação espantosa. Na década de 1970, arqueólogos começaram a escavar uma grande maravilha da China, uma antiga tumba com mais de 7.000 estátuas de soldados e cavalos. A tumba havia mais de 2.000 anos e fora construída para o primeiro imperador chinês. Ao saber disso, encontrei outros livros na biblioteca sobre esse período da história da China e passei dias lendo e tomando notas. A partir dessas notas, veio a ideia para o Dia do Rei Dragão. E já lhes disse que as bibliotecas são muito importantes para mim? Elas são meus lugares mágicos, lugares onde sonho e reflito, e vou inventando minhas histórias. Visitem a biblioteca da cidade de vocês e aposto que encontrarão a mesma magia. Com todo carinho, Mary Poppy Osborne. Prólogo. Num dia de verão, no Riacho do Sapo, cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, uma misteriosa casa apareceu no alto de uma árvore, na mata. O menino João, de 8 anos, e sua irmã Aninha, de 7, subiram na casa da árvore. Eles descobriram que o lugar estava cheio de livros. João e Aninha logo notaram que a casa da árvore era mágica. Ela podia levá-los para lugares descritos pelos livros. Bastava apontar para uma ilustração e formular o desejo de estar naquele lugar. A certa altura, eles descobriram que a casa da árvore pertence à Fada Morgana, uma bibliotecária mágica da época do rei Arthur. Ela viaja pelo tempo e pelo espaço recolhendo livros. Na casa da árvore mágica, ursos polares, depois da hora de dormir, João e Aninha resolveram o último de 4 enigmas antigos e se tornaram mestres bibliotecários. Para ajudá-los em futuras tarefas, Morgana deu a João e Aninha cartões secretos de biblioteca, em que se liam as letras M, B. Nas primeiras 4 missões de João e Aninha, como mestres bibliotecários, o objetivo era salvar histórias antigas. Quando sua primeira aventura acabou, Casa da Árvore Mágica, férias sobre o vulcão, Morgana pediu que eles voltassem à Casa da Árvore dentro de 2 semanas para irem à China e salvar outra história. Então, 2 semanas depois... Capítulo 1. O livro de bambu. Aninha deu uma olhada no quarto de João. Pronto para ir para a China? Ela perguntou. João respondeu fundo. Claro, ele respondeu. Traga seu cartão secreto de bibliotecas, hein? Disse Aninha. Já estou com o meu no bolso. Certo,
disse João. Ele abriu a gaveta mais alta de suas roupas e pegou um fino cartão de madeira. As letras MB rebrilharam na luz. João jogou o cartão em sua mochila. Depois colocou também seu caderno de anotações e um lápis. Vamos, disse Aninha. João pôs a mochila nas costas e seguiu a irmã. O que será que vamos fazer hoje? Ele se perguntou. Até mais tarde, mãe, disse Aninha quando eles passaram pela mãe na cozinha. Aonde vocês vão? Ela perguntou. Para a China, disse Aninha. Ótimo, disse a mãe. Ela piscou os olhos para eles. Divirtam-se. Divertir-se? Pensou João. Ele temia que divertir-se não fosse bem o caso. É melhor nos desejar boa sorte, respondeu o garoto, enquanto ele e Aninha se dirigiram à porta da casa. Boa sorte! Gritou-lhes a mãe. Se ao menos ela soubesse que estamos falando sério, cochichou João e Aninha. Pois é, disse Aninha com um sorriso. Lá fora o sol brilhava muito. Pássaros gorjeavam, grilos cantavam. João e Aninha seguiram pela rua na direção da mata do Riacho do Sapo. Só queria saber se o tempo estará tão bom na China, disse Aninha. Eu não sei, lembre-se. Morgana disse que seria uma aventura muito assustadora, disse João. Elas sempre são, comentou Aninha, mas também sempre encontramos animais ou pessoas que nos ajudam. É verdade, completou João. Aposto que vamos conhecer uma pessoa maravilhosa hoje, disse Aninha. João sorriu. Agora ele estava começando a ficar animado e não amedrontado. Vamos nos apressar, disse ele. Eles correram em direção à mata do Riacho do Sapo. Foram passando por entre árvores altas até chegarem a um carvalho imenso. Olá! Saudou-os uma voz suave que eles conheciam muito bem. Eles olharam para cima. Do alto da casa da árvore mágica, Morgana estava olhando para baixo. Prontos para sua nova missão de mestres bibliotecários? Ela perguntou. Sim, responderam João e Aninha. Eles seguraram a escada de cordas e começaram a subir. Nós vamos mesmo para a China? Perguntou Aninha, quando eles terminaram de subir até a casa da árvore. Sim, disse Morgana, vocês vão para a China antiga. Aqui está o título da história que vocês devem procurar. Ela pegou uma longa e fina tira de madeira. Parecia uma régua, só que, em vez de números, havia uma série de caracteres estranhos escritos nela. Há muito tempo, os chineses descobriram uma forma de fazer papel. Foi uma das mais importantes descobertas do mundo, disse Morgana. Mas vocês vão para uma época ainda mais antiga que essa. Uma época em que os livros eram escritos em tiras de bambu, como esta. Uau! Fez Aninha, apontando para os desenhos no bambu. Quer dizer que essa é a escrita chinesa? Sim, respondeu Morgana. Assim como temos letras, as escritas chinesas eram compostas de muitos caracteres. Cada um deles representa uma coisa ou uma ideia diferente. Esses caracteres são título de uma antiga lenda chinesa. Vocês têm de encontrar a versão original da lenda, antes que a biblioteca imperial seja destruída. Então vamos logo, disse Aninha. Esperem, precisamos de nosso livro de pesquisa, disse João. Sim, precisam mesmo, disse Morgana. Das dobras do vestido ela tirou um livro. Na capa lia-se o título, A Época do Primeiro Imperador. Morgana entregou o livro a João. Este livro de pesquisa lhe servirá de guia, disse ela. Mas, nos momentos de maior perigo, lembre-se de que
Só a antiga lenda os poderá salvar. Mas primeiro temos de encontrá-la, disse Aninha. Exatamente, respondeu Morgana. Ela passou a João a tira de bambu e ele a colocou em sua mochila. João ajeitou os óculos no nariz e apontou para a capa do livro de pesquisa. Gostaríamos de estar nesse lugar, disse ele. O vento começou a soprar, a casa começou a girar. Ela foi girando cada vez mais rápido. Então tudo ficou quieto, absolutamente quieto. Capítulo 2. O vaqueiro. Nossa! Exclamou Aninha. Essas roupas são tão macias e olha só! Tem um bolso para meu cartão secreto da biblioteca. João abriu os olhos. Suas roupas tinham se transformado de forma mágica. Eles já não estavam de jeans, camiseta e tênis. Estavam com calças folgadas, blusas folgadas, calçados feitos de palha e chapéus redondos. A blusa de Aninha tinha um bolso. João viu que sua mochila se tinha transformado num saco de tecido rústico. Dentro dele encontrava-se seu caderno, seu cartão da biblioteca e a tira de bombom. Vacas! Disse Aninha, olhando pela janela. João também olhou para fora. A casa da árvore tinha aterrissado numa árvore isolada, num campo ensolarado. Vacas pastavam e um jovem cuidava delas. Num canto do terreno se via uma casa de fazenda. Para além da casa havia uma cidade cercada por uma muralha. Parece um lugar tranquilo, disse Aninha. A gente nunca pode ter certeza, disse João. Lembre-se, Pompeia parecia muito tranquila antes de um vulcão entrar em erupção. É verdade, respondeu Aninha. Vamos ver o que o livro diz? Falou João e tirou do saco o livro sobre a China. João abriu e leu em voz alta. Mais de 2000 anos atrás, a China era governada por seu primeiro imperador. Como ele escolhera o dragão como seu símbolo, passou a ser chamado o Rei Dragão. Na China, os dragões são considerados criaturas corajosas e poderosas. Rei Dragão, isso me parece um tanto assustador, disse João. Para mim, não, retrucou Aninha. Ao lado do texto havia um desenho. Ele mostrava um homem vestido com um amplo e belo, rico e bufante roupão, com mangas muito largas. Além disso, estava com um chapéu alto, de onde pendiam contas. João pegou o caderno e escreveu: O primeiro imperador da China se chama Rei Dragão. O livro de que precisamos deve estar na biblioteca do Rei Dragão, disse Aninha. Aposto como o palácio dele fica nesta cidade. João levantou o olhar, desviando-o do livro. Certo, disse ele, e é por ali que devemos ir para chegar lá, acrescentou, apontando para uma estrada de terra do outro lado do terreno, que levava à cidade cercada por uma muralha. Boa ideia, disse Aninha. Ela saiu da casa da árvore e começou a descer pela escada de cordas. João guardou o saco o livro sobre a China e seu caderno, pôs o saco nas costas e seguiu Aninha. Quando eles chegaram ao chão, começaram a cruzar o campo. Olhe, aquele sujeito está fazendo sinal para nós, disse Aninha. O homem que cuidava do rebanho gritava, gesticulava, correndo em direção a eles. Ora, ora, o que será que ele quer? Perguntou João. Pouco depois, o homem se encontrava diante deles. Era um homem bonito e tinha um rosto delicado. Vocês podem me fazer um grande favor? Ele perguntou. Eu ficaria muito agradecido.
Claro, disse Aninha. Deem um recado a Tecelã de Seda. Vocês a encontrarão na casa da fazenda, disse o homem. Digam-lhe que venha se encontrar comigo aqui ao anoitecer. Claro, sem problemas, disse Aninha. O jovem sorriu. Obrigado, disse ele, começando a se afastar. Espere, desculpe-me, disse João. Você sabe me informar onde fica a Biblioteca Imperial? Um olhar de terror se espantou no rosto do jovem. Por quê? Sussurrou ele. Eu só queria saber, disse João. O jovem sacudiu a cabeça. Cuidado com o rei dragão, disse ele. Sejam lá quem vocês forem, tenham muito cuidado. Então ele se voltou e correu em direção às suas vacas. Puxa vida! Sussurrou João. Agora temos certeza de uma coisa. O quê? Perguntou Aninha. Este lugar não é tão tranquilo quanto parece, respondeu João. Capítulo 3. A tecelã de seda. João e Aninha continuaram a cruzar o pasto em direção à estrada. Aninha parou quando eles se aproximaram do casarão da fazenda. Temos de encontrar a tecelã de seda e lhe dar o recado, disse Aninha. Vamos deixar para fazer isso na volta, disse João. Estou ansioso para encontrar a Biblioteca Imperial. E se não tivermos tempo? Disse Aninha. Nós prometemos. E ele foi muito gentil conosco. João deu um suspiro. Está bem, disse ele, mas vamos tratar de encontrá-la logo. E lembre-se de manter a cabeça baixa para que ninguém preste atenção em nós. João e Aninha baixaram a cabeça enquanto andavam em direção à casa. Quando se aproximaram, João deu uma olhada para baixo do chapéu. Um boi puxava uma carroça cheia de feno. Homens lavravam a terra. Mulheres empurravam carrinhos de mão carregados de cereais. Olha lá, disse Aninha. Ela apontou para uma varanda onde uma jovem tecia num tear. Deve ser ela. Aninha correu até a tecelã de seda. João olhou em volta para ver se ninguém estava observando. Felizmente, todos os camponeses pareciam ocupados demais para perceberem alguma coisa. Ainda olhando em volta com cuidado, João andou em direção à varanda. Aninha já estava conversando com a tecelã de seda. O que ele disse? Ela perguntou. Sua voz era suave e mais forte. Seus olhos negros brilhavam de felicidade. Ele pediu que você fosse encontrar-se com ele ao anoitecer, disse Aninha. Ele é tão bonito. É sim, disse a tecelã, sorrindo timidamente para Aninha. Então se abaixou para pegar uma seda junto ao tear, de onde tirou um novelo de fio amarelo. Foi muita coragem de vocês trazerem um recado, disse ela. Por favor, aceitem essa seda como prova de minha gratidão. Ela entregou a Aninha a bola de seda. É bonita, disse Aninha. Veja só. Ela passou o novelo a João. O fio era liso e macio. Como se faz seda? Perguntou João. Ela é feita de casulos de bicho de seda, respondeu a tecelã. É mesmo? Bichos de seda? Que legal, disse João. Vou anotar isso. Ele colocou a mão em sua sacola de pano. Por favor, não faça isso, exclamou a tecelã de seda. A fabricação de seda é o segredo mais valioso da China. Quem roubar esse segredo será preso. O rei dragão o condenará à morte. Puxa, disse João, guardando a bola de seda no saco de tecido. Acho que vocês devem partir imediatamente, sussurrou a jovem. Vocês já foram vistos. João olhou por sobre o ombro. Um homem apontava para eles.
Vamos embora, disse João. Até, disse Aninha. Boa sorte no seu encontro. Obrigada, respondeu a tecelã. Vamos, disse João. Os dois afastaram-se depressa da tecelã. Parem! Alguém gritou. Corra! Disse Aninha. Capítulo 4. A Grande Muralha. João e Aninha correram em volta da casa da fazenda. Na parte dos fundos estava um carro de bois cheios de saco de cereais. Não havia ninguém à vista. O grito atrás deles ficou mais forte. João e Aninha se entreolharam, mergulharam na traseira do carro de bois e se enfiaram entre os sacos de cereais. O coração de João batia com força quando os gritos se aproximaram. Ele prendeu a respiração e esperou que as pessoas fossem embora. De repente, o carro de bois começou a balançar. Alguém se estava levando-os dali. João e Aninha olharam para cima dos sacos. João viu as costas do condutor do carro. Ele guiava calmamente o carro de bois pela estrada de terra. Eles estavam a caminho da cidade, cercada pela muralha. João e Aninha se esconderam novamente. Mas isto é ótimo, sussurrou Aninha. Basta pularmos da carroça quando chegarmos à cidade. Isso mesmo, disse João baixinho. Então vamos procurar a Biblioteca Imperial, encontrar o livro e voltar para a casa da árvore mágica. Está bem, sussurrou Aninha. Eia! O condutor falou para os bois e a carroça foi parando devagar. João prendeu a respiração. Ele ouviu vozes e o forte barulho de passos, muitíssimos passos. Ele e Aninha deram uma olhada para fora. Puxa vida! Exclamou ele. Uma longa fileira de homens cruzava a entrada da frente do carro de bois. Eles carregavam machados, pás e enxadas. Ao lado deles marchavam guardas. Vamos descobrir o que está acontecendo? Disse João. Ele tirou do saco o livro da China. Depois de ajeitar os óculos no nariz, ele encontrou um desenho dos trabalhadores. E João leu: O rei dragão obrigou muitos dos seus súditos a começar a construção de uma muralha para proteger a China contra a ação de invasores. Os imperadores que vieram depois aumentaram ainda mais a muralha. Finalmente, ela terminou por se estender por quase 5.000 quilômetros ao longo da fronteira da China. A Grande Muralha da China é a maior estrutura construída pelo homem. Uau! A Grande Muralha da China, disse João. Já ouvi falar dessa muralha, disse Aninha. E quem não ouviu? Disse João. Estes homens estão indo trabalhar nela. Naquele exato momento, alguém percebeu a presença de João e Aninha. Eles levantaram a vista. Era o condutor do carro de bois. Quem são vocês? Perguntou ele enfurecido. Bom, João não sabia o que dizer. O olhar do homem caiu sobre o livro aberto nas mãos de João. O homem ficou pasmo. Já não prestava atenção a João e Aninha. Devagar e com muito cuidado, ele tocou o livro. Em seguida, de olhos arregalados, voltou-se para João e Aninha. O que é isso? Ele perguntou. Capítulo 5. O Letrado. É um livro do nosso país, disse João. Seus livros são feitos de bambu, mas os nossos são feitos de papel. Na verdade, foi seu país que inventou o papel, mas muito mais tarde no futuro. O homem pareceu confuso. Não se preocupe, disse Aninha. Ele é para ser lido e para a gente aprender sobre lugares diferentes. O homem olhou bem para os irmãos. Lágrimas escorreram pelas faces do condutor.
o problema? Perguntou Aninha delicadamente. Eu adoro ler e escrever, disse ele. Eu também, disse João. O homem sorriu. Vocês não estão entendendo. Eu estou vestido como um camponês, disse ele. Mas na verdade sou um letrado. O que é um letrado? Perguntou Aninha. Somos grandes leitores, estudiosos e escritores, disse ele. Durante muito tempo, gozamos de grande respeito na China. O sorriso do letrado se apagou. Mas agora os letrados estão em perigo, disse ele, e muitos de nós tivemos que nos esconder. Mas por quê? Disse João. O rei dragão teme nossos livros e nosso conhecimento, disse o letrado. Ele quer que as pessoas só pensem o que ele deseja que eles pensem. Qualquer dia desses, ele pode mandar queimar todos os livros. Aninha ficou ofegante. Isso significa o que estou imaginando? Disse João. O letrado fez que sim com a cabeça. Todos os livros da Biblioteca Imperial serão queimados, disse ele. Mas isso é um horror! Exclamou Aninha. Claro que é, concordou o letrado calmamente. Escute aqui. Temos a missão de pegar um livro nessa biblioteca, disse João. Quem são vocês? Perguntou o letrado. Mostre a ele, disse Aninha. Ela pôs a mão no bolso da blusa, enquanto João remexia o saco de pano. Eles mostraram seus cartões secretos. As letras brilhavam à luz do sol. Novamente o letrado ficou pasmo. Vocês são os mestres bibliotecários, disse ele. Nunca conheci jovens tão honoráveis. Ele se inclinou para eles com uma devoção de respeito. Gratos, disseram João e Aninha. Eles se inclinaram também diante do letrado. Que posso fazer para ajudá-los? Perguntou o homem. Precisamos ir à Biblioteca Imperial e encontrar este livro, disse João. Ele mostrou a tira de bambu ao letrado. Vamos então à Biblioteca Imperial, disse o letrado. Quanto à história, eu a conheço muito bem. É uma história verdadeira, escrita há muito tempo atrás. Mas tenho de avisá-los. Vamos correr? Grande perigo. Nós sabemos, exclamou Aninha. O letrado sorriu. Fico feliz por voltar a fazer algo em que acredito, disse ele. Vamos lá. Os três subiram na frente do carro de bois. A comprida fileira de construtores avançavam ao longe. Quando os bois se puseram a andar, o letrado voltou-se para Aninha e João. De onde vocês são? Ele perguntou. Do Riacho do Sapo, Pensilvânia, disse Aninha. Nunca ouvi falar deste lugar, disse o letrado. Vocês têm uma biblioteca lá? Oh, claro, todas as cidades têm uma biblioteca, disse João. Na verdade, com certeza existem milhares de bibliotecas em nosso país e milhões de livros, disse Aninha, e ninguém os queima. Isso mesmo, disse João. Todos têm de ir à escola para estudar neles. O letrado olhou para o menino e balançou a cabeça. Até parece o paraíso, disse ele. Capítulo 6. O Rei Dragão. O carro de bois avançou aos solavancos pela ponte de madeira sobre um fosso. Depois passou por guardas postados junto aos imensos portões de madeira. Os portões nunca são trancados? Perguntou João. Ah, são sim, todos os dias depois do anoitecer, disse o letrado. Quando o gongo toca, os portões se fecham, a ponte levadiça é erguida e a cidade fica isolada durante toda a noite. Imagino que os visitantes tenham que ir embora antes que isso aconteça, disse Aninha. Senão ficarão presos aqui a noite inteira, certo? Sim, disse o letrado.
O carro de bois, balançando para um lado e para o outro, atravessou os portões da cidade. Fileiras de casinhas se alinhavam coladas umas às outras, de ambos os lados da rua. Elas eram feitas de barro e cobertas de palha. As pessoas cozinhavam em fogueiras fora da casa e lavavam suas roupas em tinas de madeira. À medida que o carro de bois avançava, a casa ia ficando maiores. Elas eram feitas de madeiras, pintadas e telhas de cerâmica. Todos tinham telhados curvos. Por que esses telhados são assim? Perguntou João. Para afastar os maus espíritos, disse o letrado. Como assim? Perguntou Aninha. Os espíritos só conseguem se deslocar em linha reta, disse o homem. Uau! Sussurrou Aninha. O carro foi passando por algumas casas de chás abertas. Em seguida, surgiu uma grande praça de mercado, cheia de barracas de mercadorias e fregueses. As pessoas compravam e vendiam peixes, galinhas, lenhas, rodas de carroças, tecidos de seda, pele e joias de jade. Algumas pessoas faziam fila diante de uma barraca cheia de pequenas gaiolas. O que estão vendendo ali? Perguntou Aninha. Grilos, disse o letrado. Estes são bons animais de estimação. Vocês os alimentam com folhas de chá e apreciam sua delicada música. O carro avançou em direção ao pátio arrumado do Rei Dragão. Eles pararam diante dos portões da fortaleza. Entrega de cereais! Gritou o letrado para o guarda da torre. O guarda fez sinal para eles entrarem. Lá dentro, pelos jardins, enormes montes de terra rodeados por uma mureta de tijolos. Aqui é o cemitério imperial, disse o letrado, apontando para os montes de terra. Quem está enterrado ali? Perguntou João. Os ancestrais do Rei Dragão, disse o letrado. O que são ancestrais? Perguntou Aninha. São pessoas da sua família que vieram antes de você, disse o letrado. Algum dia o próprio Rei Dragão será enterrado ali. 300.000 trabalhadores trabalham nessa tumba. Poxa vida! Exclamou João. Por cima do ombro, ele contemplou o cemitério e se perguntou por que eram necessários tantos trabalhadores para construir um túmulo. Não! Gritou o letrado. João olhou em volta. Qual é o problema? Ele perguntou. O letrado apontou para o pátio do palácio. Uma negra nuvem de fumaça subia ao céu. Fogo! Gritou o letrado. Os livros! Exclamou João. Depressa! Disse Aninha. O letrado sacudiu as rédeas. O boi avançou pelo caminho de pedras. Quando a carroça entrou no pátio, havia soldados por toda parte. Alguns jogavam lenha numa enorme fogueira. Outros traziam tiras de bambu, descendo pelas íngremes escadarias do pátio. Aquilo são livros? Perguntou João. Sim, as tiras estão amarradas, formando diversos feixes. Lamentou o letrado. Cada feixe é um livro. Olhem, disse Aninha, apontando para a entrada do pátio. Do lado de fora, via-se um homem muito elegante, vestido folgado e com um chapéu alto. João logo o reconheceu. O Rei Dragão. Capítulo 7. A queima dos livros. O Rei Dragão contemplava a fogueira, que se elevava em direção aos céus. Em volta do fogo, o ar estava carregado e deslocava-se em ondas. Livros de bambu eram empilhados ao lado da fogueira, para depois serem queimados.
Depressa! Exclamou o letrado. Eles pularam da carroça e se misturaram à multidão ao lado da fogueira. O rei dragão gritou para os soldados. Eles começaram a jogar livros no fogo. O bambu estalava enquanto queimava. Parem! Gritou Aninha. João agarrou-a forte. Fique quieta, disse ele. Aninha livrou-se dele. Parem! Gritou ela novamente. Mas sua voz se perdeu no barulho imenso do fogo. Ali está a história que vocês procuram, disse o letrado. Ele apontou para um livro de bambu que tinha caído de uma das pilhas de livros que ainda iam ser queimados. Vou pegá-lo, disse Aninha. Ela precipitou-se em direção ao livro. Aninha! Gritou João, mas ela já tinha agarrado o feixe de tiras de bambu e estava trazendo. Eu o peguei! Rápido! Esconda! Disse ela. João pôs o feixe de tiras de bambu no saco. Depois olhou em volta, amedrontado. Ele respirava com dificuldade. O rei dragão estava olhando para eles e ia em direção aos dois meninos. Agarrem essas crianças! Gritou o rei dragão. Fujam pelo cemitério! Disse o letrado a João e Aninha. Os soldados terão medo de segui-los. Eles temem os cemitérios dos ancestrais. Obrigado, disse João. Obrigado por tudo. Boa sorte! Gritou Aninha. Então ela e João saíram disparada. Soldados gritavam atrás deles. Uma flecha passou zunindo pelos dois irmãos, mas João e Aninha continuaram correndo em direção ao cemitério. Eles pularam a mureta de tijolos e avançaram entre os grandes montes de terra. De repente, flechas encheram o ar em volta deles. Os arqueiros os lançavam da torre. Olhe! Gritou João. Havia uma entrada num dos montes de terra. João e Aninha se enfiaram por ela. Eles se encontraram num longo corredor iluminado por lamparinas de óleo. Aqui é tão silencioso, disse Aninha. Ela seguiu andando pelo corredor. Ei, que aqui há alguns degraus. Não vá adiante, disse João. Por que não? Perguntou Aninha. Não sabemos o que tem lá, respondeu João. Isso aqui é um túmulo, lembra? É assustador. Vamos dar uma olhadinha, disse Aninha. Talvez por aqui seja a saída. João respirou fundo. Você pode estar certa, disse ele. Tudo bem, mas vamos devagar, acrescentou ele. Ele não queria tropeçar num cadáver. Aninha começou a descer degrau a degrau. João a seguia. As lamparinas iluminavam o caminho, enquanto os dois continuavam a descer. Finalmente, eles chegaram à parte de baixo. João piscou os olhos. Ainda que lamparinas a óleo brilhassem por toda parte, a princípio não lhe foi fácil ver. Quando os olhos de João se acostumaram com aquela luz estranha, seu coração por pouco não parou. Puxa vida! Sussurrou ele. Eles se encontravam numa sala cheia de soldados, milhares de soldados. Capítulo 8. O túmulo. João e Aninha estavam paralisados. Os soldados também. Finalmente Aninha falou. Esses são falsos. Falsos? Sussurrou João. Eles não são de verdade, disse ela. Eles parecem de verdade, retrucou João. Aninha andou reto diante da fileira de soldados. João prendeu a respiração. Aninha puxou o nariz de um dos soldados. Não é de verdade, disse ela. Meu Deus! Exclamou João.
Ele andou em direção ao soldado e tocou em seu rosto. Era duro, feito de pedra. É impressionante, disse João. Aninha concordou com o gesto de cabeça. Isso aqui parece um museu? Ela andou entre duas fileiras de soldados. Espere, isso tudo é assustador, disse João. Que lugar é esse? João pôs o saco no chão e tirou o livro sobre a China. Ele encontrou um desenho do exército imóvel e leu em voz alta. O rei dragão tinha 7.000 esculturas de argila em tamanho natural, feitas para seu túmulo. A argila era endurecida no fogo e pintada. O dragão achava que o exército de argila o protegeria depois que ele morresse. É como a pirâmide no Antigo Egito, disse João. Lembra-se? A rainha era enterrada num barco com um monte de coisas que levariam para o além. Ela olhou em volta. Aninha, estou aqui! Gritou ela. Ela estava lá longe, entre duas fileiras. Volte cá! Gritou João. Não, venha você aqui, disse Aninha. É tão legal, todos esses rostos são diferentes. João pôs o livro no saco e correu entre as fileiras em direção a Aninha. Veja, disse ela, dê só uma olhada. A luz trêmula das lamparinas. Eles foram andando entre fileiras de soldados. Nenhum soldado tinha um nariz igual ao outro, nem os olhos e nem a boca. Puxa vida! Agora eu entendo porque tanta gente tem de trabalhar nesse túmulo, disse João. Eles fazem um belo trabalho, disse Aninha. É verdade, disse João. Havia arqueiros ajoelhados e soldados da infantaria, protegidos por armaduras vermelhas e pretas. Havia espadas de bronze de verdade, punhais, machados, lanças, arcos e flechas. Havia até carros de madeira com cavalos. Os cavalos pareciam totalmente reais. Eram de cores diferentes, com dentes brancos e línguas vermelhas. Tenho que anotar tudo isso, disse João. E pegou o caderno e o lápis, ajoelhou-se no chão de tijolos e escreveu: Não há dois rostos iguais, nem mesmo os cavalos são iguais. João, disse Aninha, gaguejando, sabe de uma coisa? O quê? Acho que estamos perdidos, disse ela. Perdidos? Disse João, levantando-se. Não estamos perdidos. Você acha? Então, por onde vamos sair? Perguntou Aninha. João olhou em volta. A única coisa que ele via era fileiras de soldados. Na frente deles, à direita, à esquerda e atrás, apenas soldados de argila. De que lado nós viemos? Disse Aninha. Não sei, disse João. Todas as fileiras pareciam iguais. Elas se estendiam a perder de vista. João fez um esforço para não entrar em pânico. Acho melhor dar uma olhada no livro sobre a China, disse ele. Esqueça o livro, disse Aninha. Morgana disse que ele só nos serviria de guia, mas nos momentos mais perigosos, só a antiga lenda poderia nos salvar. Este é o momento mais tenebroso para nós? Perguntou João. Aninha fez que sim. A situação não podia estar mais tenebrosa. Parece que aqui está ficando mais escuro, pensou João. O ar estava mais carregado, parecia mais difícil de respirar. Vamos pedir ajuda? Disse João. Ele tirou do saco o livro de bambu, levantou-o no ar e disse: Salve-nos! Enquanto João esperava, o túmulo parecia insuportavelmente quieto. João levantou o livro novamente. Por favor, ajude-nos a achar a saída, disse ele. Ele e Aninha continuavam esperando, mas nada aconteceu.
O ar estava ficando ainda mais carregado. A luz era cada vez mais fraca. As inúmeras fileiras de soldado pareciam mais assustadoras e a ajuda não vinha. João sentia-se desfalecer. Eu acho que eu vou. Olhe, disse Aninha. O quê? O novelo de fios de seda. Ele rolou para fora do nosso saco, disse ela. E daí? Disse João. Ela olhou para o saco de pano que jazia no chão. A bola de seda amarela tinha mesmo rolado para fora e continuava rolando, deixando uma trilha formada pelo fio de seda. Capítulo 9. O caminho da seda. O que está acontecendo? Perguntou João. Não sei, respondeu Aninha, mas acho melhor seguir o fio de bola de seda. Ela se apressou a segui-lo. João pôs o livro de bambu no saco e foi atrás da irmã. Eles seguiram a linha do fio até o fim da fileira, aonde ele dobrou em direção à outra fileira. Puxa, mas não é possível, exclamou João. É cientificamente impossível. Bem, eu achei que era mágico, exclamou Aninha. João não conseguia acreditar naquilo, mas continuou seguindo o fio. E de repente, a trilha do fio desapareceu. A bola se tinha deslumbrado por completo. João e Aninha ficaram parados por um instante, recuperando o fôlego. E agora? Perguntou João. Acho que devemos subir esses degraus, disse Aninha. Que degraus? Aqueles. Naquele lugar tão pouco iluminado, João olhou e viu o princípio de uma escada, apenas alguns metros mais adiante. Vamos sair daqui, disse ele. Eles correram em direção à escada. Lá no alto, viram que estava no corredor que dava para a entrada do monte de terra. Eles andaram, andaram e andaram pelo corredor mal iluminado e finalmente João parou. Não me lembrava desse corredor ser tão comprido, disse ele. Eu também não, disse Aninha. Acho que esses degraus não são os mesmos pelos quais descemos. O que vamos fazer agora? Perguntou João. Acho melhor seguir em frente, respondeu Aninha. Tem razão, não temos muita escolha, concordou João. Eles avançaram, dobraram a esquina e chegaram à porta. Que ótimo! Exclamou Aninha. Espere, nós não sabemos o que há do outro lado, disse João. Vá devagar, tenha cuidado. Tudo bem, disse Aninha. Ela abriu a porta devagar e com todo cuidado. Então deu uma olhada. Opa! Disse ela baixinho. Aninha saiu para a luz do dia, que já estava no fim. João seguiu-lhe aos passos. O sol já se pusera. Eles estavam do lado de fora dos muros do palácio do Rei Dragão. Não longe dali, eles avistaram o mercado. As barracas já estavam fechadas. Estamos salvos, disse Aninha. João soltou um grande suspiro de alívio. No mesmo instante, soou o gongo, o som que vinha da torre da muralha da cidade. Caramba, eles vão fechar os portões, disse João. Ele segurava o saco de pano com força, enquanto fugiam. Eles avançaram a toda velocidade pela rua e passaram correndo pelo mercado, passaram pelas casas ricas e pelas casas pobres. Seus calçados de palha se soltaram dos pés, mas João e Aninha continuaram correndo descalços. No exato instante em que os portões enormes começavam a se fechar, os dois conseguiram atravessar. Os irmãos saíram em disparada pela ponte e continuavam correndo pela estrada de terra, passando por casas de fazenda e atravessando o campo. Quando eles chegaram à sua árvore, os pulmões de João doíam, o coração batia descompassado, seus pés ardiam. Ele seguiu Aninha, que subia a escada de cordas.
Quando entraram na casa da árvore, João se deixou cair no chão. Vamos para a casa, disse ofegante. Ele pegou o livro sobre a Pensilvânia. Espere, disse Aninha olhando pela janela. Eles se entreolharam. Quem? Encontrou quem? João disse, ainda ofegante. Ele se arrastou pela janela e olhou para fora. Duas silhuetas se abraçavam a um canto no campo. A tecelã de seda e o vaqueiro, disse Aninha. É mesmo? Disse João. Adeus! Gritou Aninha para eles. O casal fez um aceno em resposta. Aninha deu um suspiro de satisfação. Agora podemos ir embora, disse ela. João abriu o livro da Pensilvânia e apontou para o desenho da mata do Riacho do Sapo. Gostaria de estar neste lugar, disse ele. O vento começou a soprar. João olhou pela última vez o casal chinês. Eles pareciam radiantes como estrelas. A casa da árvore começou a girar. Girava cada vez mais rápido. Então tudo ficou quieto, absolutamente quieto. Capítulo 10. A lenda antiga. João abriu os olhos. Ele agora estava com suas próprias roupas e seu tênis. O saco de pano voltara à forma de mochila. Sejam bem-vindos, mestres bibliotecários, disse Morgana. Ela estava na casa da árvore, sorrindo para eles. Olá! Exclamou Aninha. Trouxemos para você a antiga lenda, disse João. Que maravilha! Exclamou Morgana. João procurou em sua mochila, tirou dela o livro sobre a China e o livro de bambu. Então os entregou a Morgana. Sobre o que é a lenda? Perguntou Aninha. Ela se chama A Tecelã de Seda e o Vaqueiro, respondeu Morgana. É uma lenda chinesa muito famosa. Sabe de uma coisa, Morgana? Disse Aninha. Nós os conhecemos de verdade. Nós os ajudamos a se encontrar. Ah, é mesmo? Disse Morgana. Sim, respondeu João. E o novelo de seda da tecelã nos salvou. O que ela ainda conta sobre eles? Perguntou Aninha. Ela conta que, há muitos e muitos anos, eles eram seres celestiais que viviam no céu, disse Morgana. Quando eles vieram para a terra, se apaixonaram. Foi então que os conhecemos, disse Aninha. Acho que sim, disse Morgana. O livro que vocês trouxeram fala sobre a felicidade deles na terra, mas, infelizmente, acho que uma lenda posterior conta que, quando voltaram ao céu, o rei e a rainha do céu os separaram como um rio celeste chamado Via Láctea. Oh, não, disse Aninha. Eles se reencontram uma vez por ano, disse Morgana. Nessa noite, pássaros fazem uma ponte no céu sobre a Via Láctea. João e Aninha olharam para o luminoso céu de verão. Agora vocês vão para casa, disse Morgana. Voltem daqui a 2 semanas. A próxima coisa que vocês vão fazer é procurar um livro na Irlanda, de milhares de anos atrás. Parece divertido, disse Aninha. Morgana franziu o senho. Receio que essa tenha sido uma época muito perigosa, disse ela. Bandos de vikings costumavam atacar as regiões litorâneas. Vikings? Perguntou João. Ele já passara por perigos demais por aqueles tempos. Não se preocupem com isso agora, disse Morgana. Simplesmente vão para casa e descansem. João fez que sim com a cabeça. Vou tentar, disse ele, pondo a mochila nas costas. Até mais, disse Aninha. A gente se vê daqui 2 semanas. Obrigada pela ajuda, disse Morgana. Pode contar conosco? Respondeu Aninha. Eles desceram as escadas de corda. Do chão
fizeram um aceno para Morgana, que tornaram o caminho para casa. Quando chegaram à orla da mata, Aninha parou. Ouça os grilos, disse ela. João ouviu. O canto dos grilos parecia mais alto do que de costume. Seus antepassados vieram na época do rei dragão, disse Aninha. Minha nossa! Exclamou João. A essa altura, os adultos devem estar contando aos filhotes uma lenda, disse Aninha. Tem razão, disse João. Uma lenda que foi passando de geração em geração, disse Aninha. João sorriu. Ele não queria admitir isso, mas o canto dos grilos realmente se parecia com a narração de uma história. Ele quase podia ouvi-los dizendo sem parar: Rei Dragão, Rei Dragão, Rei Dragão. João! Aninha! Era a mãe deles que os chamava. O encanto se quebrara. As histórias dos grilos agora não passavam dos velhos e sem graças sons de grilos. Estamos chegando! Gritou João. João e Aninha avançaram correndo por sua rua e atravessaram o jardim. Vocês se divertiram na China? Perguntou-lhes a mãe. Foi assustador, disse Aninha. Nós nos perdemos num túmulo, disse João, mas foram salvos por um livro antigo. A mãe deles sorriu e abraçou eles. Poxa, livros são coisas maravilhosas, não são? Disse ela. São sim, responderam João e Aninha, e os dois a seguiram para dentro da casa. Mais informações para você e para João. Primeiro, a língua chinesa tem mais de 50.000 caracteres. Segundo a lenda, os primeiros caracteres foram concebidos a partir de rastros de pássaros e de animais. Segundo, em 221 a.C., a China era dividida em muitos reinos, sob a liderança do primeiro imperador, Xin Huangdi, que chamava a si mesmo de Rei Dragão. A China se tornou um país unificado, temendo que os letrados chineses ameaçassem seu governo, ele ordenou que seus livros fossem queimados. Terceiro, o fio de seda vem do casulo do bicho da seda, que se alimenta de folhas de amoreira. A arte de fazer seda era mantida em segredo, porque em determinada época os chineses dependiam da seda para o comércio com outros países. Quarto, o primeiro imperador construiu a Grande Muralha da China para proteger seu império contra invasores vindo do norte. Segundo a lenda chinesa, a muralha é um dragão que se transformou em pedra. Quinto, na época de 1970, os arqueólogos passaram a pesquisar o túmulo do Rei Dragão e desenterraram mais de 50.000 objetos. Sexto, a lenda chinesa da tecelã de seda e do vaqueiro está relacionada às estrelas Vega e Altair. Os dois se casaram na terra, mas quando voltaram ao céu, eram tão felizes que se recusavam a trabalhar. O rei e a rainha do céu se enfureceram e os separaram pela Via Láctea. Uma vez por ano, porém, eles tornam a se encontrar no 7º dia da 7ª lua. Pegas formam uma ponte entre eles. Olá, olá, amigos ouvintes. Você acabou de ouvir o 14º livro da coleção A Casa da Árvore Mágica, O Dia do Rei Dragão. Agradeço por estar comigo nessa aventura. A audiobook, Além da Imaginação de Ada Macedo, agradece sua companhia e até a próxima aventura literária.